Graças e paz, irmãos. Pode se sentar. Queridos, essa é uma mensagem poderosa sobre a nossa confiança da volta de Jesus Cristo. E como é bom a gente cantar e ter, mais do que cantar, a certeza no nosso coração de que um dia Ele vai voltar para nos levar, para viver com Ele para todo sempre na eternidade. Essa é uma alegria muito grande que nós temos no nosso coração. Mas quando nós pensamos na nossa vida hoje, quando nós pensamos na nossa existência como igreja do Senhor hoje, eu gostaria de aproveitar esse momento dessa música, antes ainda das crianças saírem, de trazer aos irmãos algo que está no meu coração durante essa semana, ainda não é a reflexão dessa noite da palavra de Deus, mas é com relação à nossa responsabilidade enquanto igreja de Jesus Cristo, enquanto estamos nesse mundo aguardando a volta do nosso Senhor. Nós estamos aqui para uma razão, que é compartilhar a glória de Deus, que é para compartilhar a graça de Deus, que é para alcançar as pessoas, para que elas possam entender a necessidade de salvação em Jesus Cristo e para que elas possam ter a mesma esperança que nós temos da volta de Jesus. Essa é a razão de ser da igreja. A nossa adoração a Deus, o nosso momento de celebração a Deus, quando nós estamos aqui aos domingos, é muito especial, mas a vida como igreja, ela não acontece aos domingos à noite. A vida como igreja acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e também no domingo. Esse momento de celebração a Deus é o momento em que nós nos encorajamos, é o momento que nós desfrutamos da comunhão, em que nós nos ajudamos, somos desafiados e equipados para que possamos viver como igreja lá fora de segunda a sábado. Então nós não podemos olhar para esse momento aqui como sendo um momento em que nós vamos a um lugar para recuperar as nossas energias, a bateria para a semana, mas como sendo um lugar em que nós vamos celebrar a Deus por tudo aquilo que Ele fez em nós e através de nós durante a semana. Muitas vezes nós chegamos nesse lugar e saímos desse lugar com a impressão de que não fez diferença para nós. Mas nós precisamos entender que esse momento aqui não é, em primeiro lugar, para fazer diferença para nós, mas é para fazer diferença para Deus. Porque nós não estamos aqui para receber, mas estamos aqui para entregar a Deus o melhor que nós temos. E se nós não fazemos isso durante a semana, esse momento aqui de celebração no domingo à noite, ele acaba não cumprindo todo o seu propósito. Ele acaba não sendo capaz então de expressar a Deus tudo aquilo que nós sentimos em relação a Ele, tudo aquilo que nós almejamos enquanto servos dEle nessa vida. Eu queria trazer então nessa mensagem um encorajamento para nós como igreja, que possamos olhar para a nossa vida como igreja também de segunda a sábado, que nós possamos compartilhar o amor de Deus de segunda a sábado, que possamos viver em comunhão de segunda a sábado, que possamos cantar Maranata, vem Senhor Jesus, de segunda a sábado, que possamos declarar a nossa confiança no Senhor de segunda a sábado, que possamos pensar nas pessoas que não conhecem a graça de Deus, a salvação em Jesus Cristo, de segunda a sábado. Eu tenho certeza que assim o nosso domingo será ainda mais relevante na presença do Senhor. E eu quero deixar um desafio para os irmãos. Todo primeiro domingo do mês é o momento em que nós temos a celebração da ceia do Senhor. Eu quero desafiar você durante a semana, e a palavra de Deus nos orienta que nós devemos, na ceia do Senhor, ou melhor, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós anunciamos a sua morte até que Ele venha. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Então eu gostaria de encorajar os irmãos a durante essa semana, na prática, efetivamente, com as pessoas que nos cercam, a anunciar a morte e a ressurreição de Jesus, para que no domingo, quando estivermos celebrando a ceia do Senhor, possamos realmente desfrutar desse momento de celebração e de anúncio da morte do Senhor até que Ele venha. E eu queria lançar um outro desafio.
Nós temos famílias que estão necessitadas, nós temos famílias passando necessidade, que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Nós conhecemos várias pessoas, de vez em quando somos procurados por famílias que precisam de sustento, de apoio material, que não tem nada para comer em casa. Eu gostaria de lançar um desafio para a nossa igreja, que no próximo domingo, e que em todo o primeiro domingo do mês, que é o momento de celebração da ceia do Senhor, que cada um de nós possa trazer uma oferta de amor, de ação social, de compaixão e graça, com 1 quilo de alimento não perecível, para que nós possamos ter condições de ajudar mais famílias, em nome de Jesus. Então eu quero convidar você a no próximo domingo, vir aqui para o momento de culto, de celebração da ceia do Senhor de uma forma diferente. Não pensando em sair daqui cheio, mas entregar a sua vida cheia para Deus no próximo domingo. Então eu queria convidar você no próximo domingo, trazer 1 quilo de alimento não perecível. Você que é pai, traga um para os seus filhos. Se não for possível, que você venha aqui à frente, então no momento do ofertório, com a sua família, todos juntos aqui, depositando aqui à frente uma oferta de compaixão e graça para que nós possamos abençoar mais famílias. E o último desafio ainda, senão vai achar que eu estou pregando agora. Nós temos muitas necessidades como igreja, queridos. Nós temos irmãos fiéis, irmãos dedicados que têm servido a Deus, a nós e às pessoas durante todos os domingos, durante a semana. E nós temos muitas necessidades de serviço. Nós temos muitas oportunidades de serviço. Graças a Deus pelos voluntários que nós temos, por aquelas pessoas que estão se dedicando, que estão trabalhando, que estão ajudando na obra do Senhor. Mas se lembram que eu disse que o nosso papel como igreja, estamos aqui para servir a Deus? Nós não estamos aqui para sermos servidos, mas para servir a Deus e ao próximo. Então eu quero lançar um desafio para você que é membro da nossa igreja, que está desejando se tornar membro da nossa igreja, que você então possa colocar diante do Senhor em oração esse desafio, para que Deus mostre para você aquela área, aquele ministério que Ele deseja que você sirva a Ele e ao próximo. E no próximo domingo, então, pela graça de Deus, nós teremos aqui então a relação dos ministérios em que nós temos necessidades, o contato do líder desse ministério. Então eu quero pedir para você que ore durante essa semana, para que quando você chegar no próximo domingo aqui então, você venha também com o coração disposto a servir a Deus de uma forma mais efetiva. Amém? Que Deus assim nos abençoe. As crianças podem sair para o tempo de culto delas. Nós começamos no domingo passado uma série que o título é Resiliência, encontrando força na fraqueza. Conversamos um pouquinho sobre aquela passagem em que Paulo fala sobre o espinho da carne. Falamos um pouquinho sobre o poder de Deus que se manifesta de formas diferentes na nossa vida. Falamos também sobre o propósito das dificuldades, das provações na nossa vida. E conversamos sobre o sentido de resiliência, que é, na verdade, aprender a conviver com os problemas da vida e seguir em frente apesar dos problemas. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre uma área ou algo que acontece na nossa vida que é realmente uma das coisas mais difíceis de enfrentar, de suportar e de aguardar com paciência uma solução, que é injustiça. Injustiça. Nós vamos ler o texto que está em 1 Samuel 24 e depois vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 24, vamos ler de 1 a 22. Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi.
Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse a seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim, Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele: ó meu senhor, o rei. E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul: por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse: jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tem em minha mão, é um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal, e que não me rebelei nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio, de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar, a quem persegue, é um cão morto ou uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: é você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi: você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei e que o reino de Israel prosperará sob seu governo. Jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não eliminará a minha família, nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para a sua fortaleza. O contexto que nós temos aqui é logo depois, é um período um pouco depois, da vitória de Davi sobre Golias. E nós sabemos que depois que Davi derrotou o gigante, o povo começou a celebrar o feito de Davi, começou a celebrar a vitória de Davi, e o coração do rei Saul se encheu de inveja, e Saul então começou a perseguir Davi, desejando matá-lo. E Davi, diante daquele momento, diante daquela situação, precisa fugir do rei Saul. Nós vemos aqui então Davi sofrendo um momento de grande injustiça na sua vida, em que ele estava sendo acusado de que queria derrotar Saul, que queria destronar Saul, de que queria o mal para Saul. Quando nós pensamos nessa situação, nosso dia a dia e da vida, nós sempre nos deparamos com uma situação que envolve a justiça e a injustiça. Quando nós lemos lá, por exemplo, em Mateus 5, e nós encontramos o Senhor dizendo o seguinte: olha, felizes os que têm fome e sede de justiça,
depois serão saciados, nós encontramos a própria palavra de Deus nos encorajando, então, a buscar a justiça. Aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é justo. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você enfrentou algum momento de grande injustiça e sofreu ou está sofrendo por causa disso. De repente você está no trânsito, aquela fila enorme de carros, todo mundo esperando no seu lugar, cada um esperando a sua vez, e de repente vem alguém que se julga melhor, mais especial, com mais pressa, e decide passar por todo mundo e chegar na frente de todo mundo. É uma situação de injustiça. Pode ser que você esteja no seu local de emprego e você se esforce para alcançar as metas, você se esforce, então se dedica para apresentar uma solução para a empresa, e de repente aquela solução é apresentada então para o chefe, para o diretor da empresa, para o presidente da empresa, e de repente alguém que leva os louros por aquilo, alguém que é recompensado por aquilo, é alguém que nunca pensou naquilo e não você. Pode ser que isso esteja acontecendo nos seus relacionamentos, em que você se dedica, se esforça, você renuncia a várias coisas, e você não é reconhecido por aquilo que você faz. É uma situação de injustiça. E é muito difícil enfrentarmos isso na nossa vida. É muito difícil conciliar essa sede por justiça, essa busca por justiça. É muito difícil entender, então, essa promessa de Deus de que nós somos felizes, porque um dia nós seremos saciados. Enquanto nós estamos enfrentando esse momento de injustiça, a demora, a falta de resposta, a falta de solução. Somos perseguidos injustamente no trabalho, os nossos vizinhos nos prejudicam, e nós ficamos sem ter o que fazer muitas vezes. Quando nós olhamos para esse texto, eu gostaria de dividir esse momento, nesse momento em que nós esperamos pela justiça, ou buscamos a justiça, nós geralmente temos duas alternativas. A primeira alternativa é buscar a justiça pessoal, ou o que nós chamamos de justiça pelas próprias mãos. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que Davi estava em uma caverna, fugindo de Saul, e de repente Saul entra naquela caverna para fazer as suas necessidades, e nós encontramos então os homens de Saul dizendo o seguinte: olha Davi, olha a oportunidade que Deus está dando nas suas mãos. O Senhor entregou nas suas mãos o seu inimigo. Vai lá e mata Saul e acaba com isso. Um dos grandes problemas que nós temos na nossa vida, quando nós queremos fazer as coisas, ou queremos encontrar a justiça de uma forma pessoal, com base naquilo que nós entendemos ser justiça, é o que nós podemos chamar de distorção. E muitas vezes essa distorção envolve o próprio caráter do nosso Deus. Eu me lembro que há um tempo atrás eu estava assistindo um programa na televisão, e uma moça, então, era um programa evangélico, e uma moça, então, estava dando o seguinte testemunho: olha, eu estava com pouco dinheiro, eu precisava pagar uma conta, e eu fui, então, a uma padaria, e eu entreguei para a moça, fui comprar pão, tinha dado R$2,50, e eu entreguei para aquela moça do caixa R$5, e ela me deu o troco, e quando eu percebi, ao invés dela ter me dado R$2,50 de troco, ela me deu R$47,50, porque ela achou que eu tivesse entregue uma nota de 50 e não de 5. E ela chegou falando o seguinte: olha, foi uma bênção de Deus, porque Deus supriu a minha necessidade, com aquele dinheiro então eu pude pagar as minhas contas. Queridos, nós precisamos entender que o nosso Deus, sendo justo, Ele não fará nada contrário ao seu caráter para promover justiça. Nós não podemos então ficar esperando
que Deus vai fazer algo contrário ao seu caráter, contrário à sua vontade, contrário ao seu tempo e ao seu propósito, para atender o nosso senso de justiça. Uma outra distorção que nós temos é com relação à própria justiça. Porque vamos pensar na relação aqui, na situação aqui. Nós temos Saul, que tinha sido ungido por Samuel para ser o rei de Israel. Nós temos Davi, que tinha sido ungido também com óleo por Saul para ser o rei de Israel. Quem que estava com a razão? Quem que era o certo na história? Um dos grandes princípios da justiça que nós temos é que aquele que apresenta uma causa para a justiça não pode ser o julgador daquela causa. E dentro dessa questão da distorção, nós precisamos entender que nós não temos condições, por sermos falhos, por sermos injustos, de procurar resolver as coisas com a nossa própria razão, com as nossas próprias forças, com o nosso próprio senso de justiça. O outro grande problema que nós enfrentamos quando buscamos a justiça pessoal ou a justiça com as próprias mãos é a compulsão. Não entenda como compulsão, que é uma outra coisa. Mas a compulsão, na verdade, o sentimento de remorso, de vergonha, é o constrangimento interior quando nós percebemos que fizemos coisas erradas. Percebam no próprio texto aqui que Davi, então, ele corta um pedaço do manto de Saul, e ele tem o seu coração movido por vergonha, por remorso, por arrependimento, por ter feito aquilo. E uma das grandes consequências que acontece na nossa vida quando nós buscamos resolver as coisas com base no nosso próprio senso de justiça é sentir vergonha por aquilo que nós fazemos. Muitas vezes nós, como pais, achando que estamos punindo de uma forma justa os nossos filhos, erramos, ficamos envergonhados. Muitas vezes no nosso local de trabalho achamos que devemos punir um funcionário e erramos, ficamos envergonhados. Muitas vezes no trânsito nós somos ofendidos e saímos atrás da pessoa para de alguma forma praticar a justiça e depois daquilo ficamos envergonhados. Precisamos tomar muito cuidado, porque quando nós buscamos a justiça pessoal, a justiça com base na nossa própria razão, na nossa forma de pensar, nós podemos enfrentar um momento de grande vergonha na nossa vida. O nosso padrão de justiça não é melhor do que o padrão de justiça dos outros. E geralmente, a busca pessoal por justiça conduz à injustiça. Buscando alguma reflexão sobre isso, achei essa frase aqui muito interessante, de Pitágoras, em que ele diz o seguinte: anima-te por teres de suportar as injustiças. A verdadeira desgraça consiste em cometê-las. Observem aqui que, quando nós pensamos na bem-aventurança, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O texto não está dizendo que nós mesmos vamos saciar a nossa fome e a nossa sede de justiça, mas que nós teremos a nossa fome e sede de justiça saciada por aquele que pode saciar de uma forma justa. Precisamos entender, queridos, que quando nós falamos sobre justiça, nós temos aquilo que é certo, e nós temos o jeito certo de fazer o que é certo. E quantas vezes, quando nós tentamos agir com base na nossa própria razão, com o nosso senso de justiça, nós cometemos injustiças. Davi esteve muito perto de fazer isso. Davi, ele enfrentou esse momento em que ele foi levado a pensar, então, que Deus havia oferecido para ele aquela oportunidade para matar Saul.
Davi, então, ele fez uma provocação a Saul, e o texto nos diz que depois daquilo ele sentiu grande remorso, arrependimento, e fez com que isso, então, mudasse a sua postura, e fez com que Davi mudasse a sua postura. Eu gostaria de conversar com os irmãos agora sobre a postura correta quando nós enfrentamos momentos de injustiça. E quando nós, então, deixamos de buscar a justiça pessoal, a justiça com base nas nossas próprias mãos, força e sentido de justiça, nós temos a opção, então, de buscar a justiça de Deus e esperar a justiça de Deus. E aí as coisas mudam completamente de figura. Quando nós buscamos a justiça de Deus, algumas ações ou algumas situações ou algumas reações são observadas na nossa vida. A primeira delas é moderação. Observe que logo depois que ele percebeu que tinha feito algo errado, Davi exclama o seguinte: que o Senhor me livre de fazer tal coisa. É como se ele estivesse falando: Deus me livre de fazer isso. E Davi então consegue conter os seus homens, para que ninguém então lançasse mão da sua espada e atentasse contra a vida de Saul. Queridos, a primeira coisa, o primeiro sentimento, ou a primeira reação que nós precisamos ter em momentos de injustiça, é moderação. É refletir muito bem naquilo que está acontecendo. É pensar muito bem nas consequências dos nossos atos. Eu sei que é muito difícil quando nós enfrentamos um momento de injustiça, porque o sangue sobe a cabeça. Mas nós precisamos de moderação. Precisamos avaliar, precisamos pensar, precisamos refletir antes de fazer qualquer coisa. A segunda situação que acontece, e eu vou ser breve na reflexão dessa noite, é ocasião. Se nós observarmos os versos 9 e 11, nós encontramos Davi dizendo o seguinte para Saul: por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse: jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tenho em minha mão. E ele continua falando: o Senhor está me perseguindo, mas eu não vou matá-lo. Queridos, quando nós aguardamos a justiça de Deus, sempre aparece uma ocasião, uma oportunidade para a verdade aparecer. Sempre aparece. A verdade aparece. Aquilo que é injusto aparece. As pessoas começam a reconhecer aquilo que aconteceu. Agora, quando nós somos afoitos, quando nós somos precipitados, quando nós tentamos resolver do nosso jeito, aí o estrago já está feito. É como se nós estivéssemos perdendo a razão por aquilo. Algumas vezes nós estamos buscando a justiça, nós estamos certos naquilo, é um direito nosso, mas a forma como nós agimos faz com que percamos totalmente a razão naquela situação. Mas quando nós aguardamos a justiça de Deus, a ocasião aparece, a oportunidade aparece. Terceira situação que acontece, resolução, que tem a ver com a postura. E nós encontramos então nos versos 12 a 15, Davi dizendo o seguinte: que o Senhor julgue entre nós dois. E no final ele diz o seguinte: que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo, que Ele seja meu defensor e me livre das suas mãos. Queridos, em momentos de injustiça, nós precisamos decidir e assumir então essa resolução, essa decisão, essa postura de que nós aguardaremos a justiça de Deus. Eu sei que é muito difícil.
Eu sei que no dia a dia dói muito, mas quando nós confiamos na justiça de Deus e entendemos que Deus é o justo juiz e que é Ele quem vai julgar a nossa causa, nós precisamos assumir a postura que Deus julgue isso entre você e eu. Um detalhe interessante nesse aspecto é que quando Deus julga, e quando Deus então promove a justiça, quando Ele castiga aquele que pratica o mal, quando Ele castiga aquele que é injusto, nós como pessoas tementes a Deus, nós como pessoas que amamos o próximo, nós não devemos nos alegrar pelo sofrimento, pelo castigo das pessoas, mas nós nos alegramos porque nós servimos um Deus que pratica a justiça. Observem isso, observem isso. Nós não podemos nos alegrar quando as pessoas sofrem o mal, ainda que elas mereçam. Nós não podemos sentir satisfação quando o ímpio perece, ainda que seja pela justiça de Deus. A nossa satisfação está na justiça de Deus e não naquela pessoa que sofreu a justiça de Deus. Isso muda a nossa percepção. Isso muda a nossa percepção de quem nós somos diante de Deus, porque se nós estamos aqui é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então assuma essa postura, vou aguardar a justiça de Deus. A quarta coisa, ou a quarta situação que acontece é a reputação, que tem a ver com a reação das pessoas em relação à nossa posição de aguardar a justiça. E nos versos 16 a 19, nós encontramos Saul dizendo o seguinte para Davi: eu percebo que você é mais justo do que eu. Eu percebo que você está certo nessa situação. E eu percebo ainda que você será rei de Israel e que o reino prosperará no seu reinado. Queridos, nós precisamos entender o seguinte, que quando nós confiamos na justiça de Deus, nós não somos envergonhados, não somos embaraçados. Nós vivemos um tempo tão difícil em que quando alguém pisa no nosso pé, em que quando alguém nos prejudica, se nós tomarmos a decisão e assumirmos a postura de aguardar a justiça de Deus, nós somos taxados de bobos, de moles, de sangue de barata. É isso que acontece conosco. Mas quando nós aguardamos a justiça de Deus, a verdade aparece, e a nossa reputação, aquilo que nós somos em Deus, passa a ser reconhecido pelas pessoas. Queridos, que nós nunca sejamos envergonhados, ou que sejamos acusados por tomar uma atitude precipitada, por falar aquilo que não devemos. Mas que diante de Deus nós sejamos então reconhecidos por aquelas pessoas que aguardaram o momento certo, que não falaram no momento errado, que foram moderadas, que foram pacientes, que promoveram a paz, que aguardaram a justiça de Deus. E se nós tivermos que ser envergonhados diante de alguém, que as pessoas pensem que nós somos envergonhados, mas que nunca o nosso Deus. E a última situação que acontece quando nós aguardamos a justiça de Deus é a exaltação. Nos versos 20 a 22, nós encontramos Saul dizendo o seguinte para o Davi: quando isso acontecer, quando você se tornar rei de Israel, jure diante do Senhor que você não eliminará a minha família e nem destruirá os meus descendentes. Conseguem imaginar isso e perceber toda essa sequência? Davi sai com 3.000 homens para acabar com Davi, para matar Davi, para destruir Davi. Davi tem a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos, mas ele aguarda a justiça de Deus. E no final desse texto aqui nós encontramos Saul exaltando Davi, reconhecendo a pessoa de Davi e já projetando um dia, quando você for rei, preserve a minha família, por favor.
A palavra de Deus é muito certa quando ela diz que os humilhados serão exaltados. Isso faz parte da justiça de Deus que se renova na nossa vida. Eu gostaria que todos nós saíssemos dessa noite aqui entendendo que diante de situações de injustiça nós temos sempre duas opções. Ou procurar fazer as coisas do nosso jeito, ou confiar que Deus fará as coisas do seu próprio jeito. Queridos, como nós lemos aqui naquela frase de Pitágoras, que possamos entender então que a maior vergonha, o que é a maior desgraça, não é sofrer injustiça, mas é praticar injustiça. E que se nós queremos então que a justiça de Deus seja praticada e seja executada na nossa vida, nós precisamos buscar a justiça de Deus e confiar na justiça de Deus e não na nossa justiça, para que nós não sejamos considerados injustos. Para encerrar, eu quero dizer para você que passou entre 15 e 18 anos até que Davi chegasse a se tornar rei de Israel. Foram cerca de 15 anos sofrendo perseguição, sofrendo injustiça, sendo perseguido por Saul, sendo acusado de promover, de tentar então destronar Saul. Mas um dia, Deus resolveu agir com justiça, tanto na vida de Davi, quanto na vida de Saul. Eu gostaria de encerrar com essa frase aqui. O Deus que é perfeito em justiça, não permite que a injustiça perdure sobre aqueles que confiam na sua justiça. O Deus que é perfeito em justiça, não permite que a injustiça perdure sobre aqueles que confiam na sua justiça. Queridos, nós estamos sujeitos à injustiça todos os dias da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Precisamos tomar muito cuidado para não querer fazer as coisas por nosso próprio impulso, vontade e força. Que possamos confiar na justiça de Deus. Quando nós pensamos sobre resiliência, Davi enfrentou 15 longos anos de injustiça e se manteve fiel ao seu propósito de aguardar a justiça de Deus. Queridos, eu sei que muitos aqui sabem que eu sou advogado. E trabalhar com justiça é muito difícil, né, Laura? Ficar aguardando a justiça dos homens é muito difícil. Nós vivemos situações em que, de repente, nós temos pessoas com o mesmo direito, a mesma causa, a mesma situação. E nós, então, né, Natália, apresentamos ações diferentes. E, de repente, a causa de um vai para um juiz A, a causa do outro vai para o juiz B. E quando nós pegamos a sentença dos dois, são completamente diferentes. E algumas vezes nós precisamos encarar o cliente que nos pergunta, mas o meu amigo ganhou, por que eu perdi? Nós que convivemos com as pessoas, que buscamos aconselhar as pessoas, orientar as pessoas, nós que nos importamos com as pessoas, constantemente nós recebemos um tipo de pergunta. Por que com fulano que faz tudo errado, dá tudo certo? E comigo que faço tudo certo, dá tudo errado? A única resposta que nós temos para essa pessoa é: confie na justiça de Deus. Aguarde a justiça de Deus. Queridos, que nós possamos fazer isso na prática, no nosso dia a dia. Não procurando satisfazer o nosso senso de justiça com a nossa própria força, com as nossas próprias mãos. Mas possamos satisfazer a nossa justiça com Deus que é justo, perfeito e que não erra nunca. Amém? Que isso seja algo presente na nossa vida.